Neste vídeo nós vamos dar continuação ao título da transmissão das obrigações e na parte 1 do primeiro vídeo, então, por conseguinte, nós estávamos verificando ali as diferenças entre cessão de crédito, endosso e cessão de contrato. Já exposto, como já exposto anteriormente, não pode ser confundidas, não é? Os três temas são diferentes, né? Então, nós já vimos que a cessão de crédito é a transmissão da força creditória que se estabelece, né, entre o credor de um veículo jurídico obrigacional a um terceiro a quem se designa de cessionário. Porém, a cessão de crédito não é a única forma de se transmitir direitos, o que faz com que ela seja confundida com dois outros institutos jurídicos, o endosso e a cessão de contrato. Endosso, anteriormente já havia falado aos senhores e senhoras, e agora aqui eu vou explicar melhor, é o ato responsável pela circulação dos títulos de crédito. É quando se transfere a titularidade do crédito inscrito no título, fazendo com que o credor do título, o tomador, se torne outra pessoa, chamada de endossatário. É, pois, instituto peculiar ao direito cambial, submetendo-o aos três princípios básicos dos títulos de crédito. Cartularidade, o título é instrumentalizado em um documento cuja posse é necessária para executá-lo. Literalidade, toda a extensão do crédito, com todos os seus obrigados, encontra-se inscrita na cártula. E autonomia, o título de crédito não sofre qualquer influência com a relação jurídica, melhor dizendo, responsável pelo seu surgimento, livrando-o de quaisquer vícios desta e, por consequência, não permitindo que os devedores do título possam alegá-los em defesa, caso acionados judicialmente. Vê-se, portanto, que o endosso é a forma típica de transferir títulos de crédito, mas não é a única. Caso o título não possua o nome de qualquer credor inscrito, título ao portador, poderá ser transferido mediante mera tradição, pois a posse já presume a titularidade. Mas caso o título não seja o portador e não possa ser endossado, o que ocorre é o seguinte: em primeiro lugar, depois do protesto por falta de pagamento, depois de expirado o prazo para sua efetivação ou quando se inscreve no título a cláusula não à ordem, ou seja, uma opção do sacador ou do endossante, caso deseje que o sacado ou o endossatário, respectivamente, não endosse o título. Nada obsta que a transferência ocorra pela cessão de crédito. Nesse caso, por ser submetido ao regime civil, não cambiário, não se aplica o princípio da autonomia, permitindo-se que o cedente de boa-fé alegue contra o cessionário exceções pessoais, ou seja, os eventuais vícios da relação obrigacional originária permanecem para os cessionários. Por exemplo, se alguém saca um título de crédito para facilitar o pagamento de uma determinada mercadoria, não poderá alegar vício redebitório para se esquivar de uma cobrança feita por um possível endossatário, embora seja plenamente viável se a cobrança for realizada por um cessionário do mesmo crédito. Além disso, caso seja endossado um título em que esteja o devedor principal insolvente, pode ser executado o endossante, o que não ocorreria na cessão civil de crédito. Nesta, o cedente só responde pela existência do crédito, pois já não possui relação com a obrigação, embora não possa ceder um crédito inexistente. Assim, caso o cessionário queira executar o cedente, em vez do obrigado principal, deve provar que ele foi transferido em um direito, melhor dizendo, sem existência jurídica, por exemplo, simulado, não é? O que, infelizmente, ocorre na prática, né? A simulação de créditos, né? Para fins de cessão e obtenção de vantagens ilícitas. Por fim, a cessão de contrato ocorre quando uma parte em um contrato cede a sua posição contratual a um terceiro. Um contrato comporta uma gama de direitos e deveres recíprocos entre as partes contratantes.
Assim, enquanto na cessão de crédito ocorre a transferência de um único crédito, um único direito, na cessão de contrato ocorre a transferência de todos os créditos e todas as dívidas advindas do contrato. Trata-se de uma relação contratual não obrigacional. A cessão de contrato, por sua vez, não se confunde com o contrato com pessoa a declarar, pois nesse a possibilidade de chamar um terceiro para substituir um dos contratantes já é previamente estipulada no contrato, mediante a chamada cláusula pro amico eligendo. Por consequência, o terceiro sofre todos os efeitos do contrato, desde o início de sua execução, significando que, nesse caso, seu chamamento possui eficácia ex nunc. É como se a pessoa designada substituísse o contratante originário desde o início do contrato, antes que ele produzisse qualquer efeito. Bom, pessoal, então com relação à cessão de crédito, recapitulando, nós vimos que se estabelece a transferência apenas da força obrigatória do crédito, do credor originário, para um terceiro a quem se designa de cessionário. Há uma triangulação, por conseguinte, entre o credor, o devedor e um terceiro. O credor pode, assim, transferir a sua posição creditória a esse terceiro, que se designa de cessionário, sem que haja necessidade de consentimento, de concordância ou aquiescência, como queiram, pelo devedor. Não é? Todavia, há que se observar dois importantes e relevantes fatores, nada obstante essa desnecessidade de prévio consentimento do credor, não é? Perdão, do devedor. Ele terá que ser notificado posteriormente de que a cessão ocorreu, para que ele, assim ciente, não é? Ele venha cumprir agora com o pagamento ao credor cessionário, ou seja, ao terceiro e não mais ao credor primitivo, o cedente. Veja que, embora não haja essa necessidade de comunicação prévia nem obtenção de consentimento do devedor para que ocorra a cessão de um crédito, o credor, ele fica responsável ao cessionário pela existência e validade do crédito, ou seja, de que o crédito é legítimo, de que não nasceu de um negócio jurídico irregular ou ilícito, não é? E de tal forma ele só responderá ao cessionário diante de da existência, de um vício de origem do negócio que constituiu o crédito, ok? Numa próxima oportunidade, um próximo vídeo, ainda tratando da transmissão das obrigações, nós vamos enfocar a assunção de dívida, ou também chamada cessão de débito, como já disse anteriormente, regulamentada no Código Civil Brasileiro nos artigos 299 a 303. Então, até breve.